Boa noite, igreja. Irmãos, antes de trazer aquilo que Deus colocou no meu coração, eu estava passando lá atrás e vi com muita alegria, um bebezinho. Então eu queria chamar nesse momento a Carla, o bebê não é da Carla não, irmãos, né? A Carla e a minha mãe, para que venham aqui à frente, porque eu vou chamar também a Evelyn com o Pedro Henrique, né? E vou chamar os avós, claro, o Jorge e a irmã Zilda, para que venham aqui à frente, que nós vamos apresentar o Pedro Henrique à igreja e vamos orar com a família aqui, agradecendo a Deus pela vida do Pedro Henrique. Olha que riqueza o Pedro Henrique, meus irmãos. Oi? É bonito, não parece com avô, graças a Deus. Né, Jorge? Hã? Parece, Jorge? Faz isso não. Deixa eu ver, irmão. Eu vou pedir a Carla que ore, né, Carla? Agradecendo a Deus e colocando a vida do Pedro Henrique nas mãos do Senhor. Querido Deus, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, com os nossos corações gratos, porque estamos colocando diante de Ti, Senhor, essa vidinha tão preciosa. Senhor, nós colocamos a vida do Pedro Henrique em Tuas santas mãos. Pedimos a Tua bênção, Senhor, para a Evelyn, Senhor, pelo pai do Pedro Henrique também, Senhor, pelos avós que estão aqui. Que eles, Senhor, possam ser bênção na vida também do seu netinho, do seu filho. E que, Senhor, eles possam também instruir o Pedro Henrique no caminho que deve andar. Que as Tuas bênçãos, Senhor, possam ser sobre esta vida. Que a Evelyn, Senhor, possa sentir bem de perto o Teu cuidado na criação do seu filhinho. E que, Senhor, nós possamos ver, Senhor, o Pedro Henrique louvando e engrandecendo o Teu santo nome. Muito obrigada porque ele chegou neste mundo com saúde. Muito obrigado, Senhor, porque eu tenho certeza que ele tem sido alegria no lar desses queridos, porque a criança é sempre uma alegria em nossas vidas. E nós colocamos, Senhor, mais uma vez, essa vidinha tão preciosa em Tuas santas mãos, para que o Senhor cuide, para que o Senhor abençoe ele e toda a sua família. Muito obrigado, Senhor, pela bênção da vida. Nós oramos a Ti com os nossos corações gratos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Deus abençoe. Jorge, mais uma vez, meu irmão. Irmãos, antes de começarmos, eu vou pedir ajuda a alguns irmãos. Eu vou já definir os nomes para poder ficar mais fácil, né? Eu vou pedir que, em determinado momento, quando eu pedir para ler Isaías 23:3, que o Romualdo, de forma bem forte, Romualdo, com a voz bem forte, que você faça a leitura desse versículo, por favor. Quando eu pedir para ler Salmos 16, de 8 a 11, eu vou pedir a Olívia, né, que leia de forma bem forte também, bem alta, para que toda a igreja possa ouvir. E depois, quando eu pedir Provérbios 3, de 5 a 6, eu não sei até agora quem que eu vou pedir, porque eu estou olhando aqui. Salmos 16, de 8 a 11. Esse terceiro, quem vai se oferecer para ler, hein? Júlio, Marquinhos levantou lá, ó. Marquinhos, Provérbios 3, 5 e 6, por favor, tá bom? Meus irmãos, já há bastante tempo atrás eu falei aqui, preguei sobre a vontade de Deus. Prometo não repetir a mensagem, mas eu senti no coração hoje, na realidade, hoje de manhã, quando o Ramon estava pregando, e me veio essa vontade, esse desejo, como uma orientação de Deus, para que eu falasse hoje sobre a alegria de vivermos sob a vontade de Deus. A alegria e a responsabilidade de vivermos segundo a vontade de Deus. Convido os irmãos para que abram suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 12, apenas o versículo 2. Romanos, capítulo 12, apenas
o versículo 2. E diz assim a palavra de Deus: e não vos conformeis com este mundo. Vou ler lá. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Vamos orar novamente? Senhor, gostaria de pedir ao Senhor encarecidamente que eu não atrapalhe a tua voz, que eu possa ser um instrumento teu, ó Pai, para falar ao coração da tua igreja. Senhor, que nós possamos continuar experimentando qual é a tua boa, santa e agradável vontade para a nossa vida. Muito obrigado. Por isso te oramos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus é a fonte de toda alegria. Deus é a fonte de toda alegria. Nós vivemos num mundo em que buscamos diariamente alegria, felicidade, paz, mas em coisas extremamente passageiras. Ontem, alguns irmãos, coitados, experimentaram uma alegria passageira, que foi a do Flamengo campeão da Libertadores. É passageiro, meus irmãos. Sabe por que eu sei disso? Porque em 2023 eu também experimentei essa alegria, que foi muito passageira. E não sei se vou experimentar de novo, porque o meu Fluminense não está nada bem. Mas as alegrias que nós temos procurado no dia a dia são alegrias que são passageiras, são alegrias que não valem nada. Daqui a pouco tempo, o Júlio não estará mais aqui desfrutando dessas alegrias mundanas. Não é isso, Júlio? Porque o Júlio já está bem velho. Daqui a bastante tempo, eu e o Carlos Marcos, que somos muito mais jovens, né, Júlio? Né, Carlos Marcos? Também não estaremos experimentando. Mas essas alegrias que nós buscamos no mundo são temporárias. Mas, meus irmãos, a verdadeira alegria, a verdadeira paz, a verdadeira felicidade, meus irmãos, está em viver no centro da vontade de Deus. Não há coisa melhor na nossa vida do que vivermos no centro da vontade de Deus. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 11, assim: tenho-vos dito isto, para que a minha alegria, a alegria de Jesus, permaneça em vós. E a vossa alegria seja não passageira, seja não incompleta, para que a vossa alegria seja completa. A nossa alegria, a nossa verdadeira alegria, só pode ser completa em Jesus. A vontade de Deus não nos rouba a alegria, meus irmãos. Muitas pessoas que não conhecem a alegria de viver na vontade de Deus, dizem: mas o crente não pode nada, o crente é triste, o crente não pode beber, o crente não pode fumar, o crente não pode isso, o crente não pode aquilo. Meus irmãos, eles estão completamente enganados, porque eles não compreendem que a vontade de Deus não nos rouba a alegria, ela completa e nos dá a verdadeira alegria. A vontade de Deus, ela nos dá alegria. Entregarmos as nossas vidas, colocarmos as nossas vidas no centro da vontade de Deus, meus irmãos, essa entrega, ela nos liberta. Esta entrega, ela nos liberta dos padrões pecaminosos do mundo, que o mundo apresenta para a gente. A entrega da nossa vida a Deus nos liberta. Diz assim a palavra de Deus em Salmos 37:5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Meus irmãos, existem momentos na nossa vida que nós não sabemos para onde ir,
E nós precisamos entregar a direção da nossa vida nas mãos de Deus, para que Ele faça a vontade dEle, Ele haja na nossa vida, Ele nos liberte do poder do mal, Ele nos dirija nesse caminho que nós precisamos seguir. Então, meus irmãos, entregar a vida nas mãos de Deus é libertador. O Evangelho de forma alguma aprisiona. O Evangelho não aprisiona ninguém. O Evangelho liberta. Não é perda, meus irmãos, é libertação. A dependência de Deus nos tira, olha que coisa, a dependência de Deus nos tira o peso de dirigirmos sozinhos a nossa vida. Depender de Deus torna as coisas mais leves. Sabe por quê? Porque depender daquele que é o Criador de todas as coisas, depender daquele que é todo-poderoso, depender daquele que é onipresente, que é onisciente, é a melhor coisa que você pode fazer, porque isto te dá a condição de caminhar de forma mais tranquila, mais suave, ter uma paz que o mundo não compreende, ter uma paz que o mundo não entende, porque para o mundo, já falei aqui, é loucura. Então a dependência de Deus, ela nos tira o peso de dirigir as nossas próprias vidas. Quando entregamos as nossas vidas realmente a Deus, Ele assume o controle. E vou te dizer, não tem piloto melhor do que Deus. Meus irmãos, isso não quer dizer que o voo será todo ele tranquilo. Mesmo com o melhor piloto do mundo, vai passar por zonas de turbulência. O avião vai dar aquela sacudida. O avião vai dar aquelas... Eu não sei o nome daquele negócio, né, que o avião parece que vai voar. O avião pode até sacudir um pouco. Mas sabe, meus irmãos, entregar a vida nas mãos de Deus é saber que você vai chegar lá. E que quando o avião aterrissar no aeroporto celestial, o pouso vai ser suave. O pouso vai ser leve. E você vai chegar em segurança no nosso destino, que é o céu. Por isso, entregar a nossa vida nas mãos do piloto, que é o melhor piloto do mundo, é mais seguro, é mais confortável. Jesus disse para a gente, olha, no mundo nós teremos aflições. No mundo vocês terão aflições. No mundo nós passaremos por dificuldades. E temos, meus irmãos, alguns exemplos disso. Paulo falou assim, olha, foi-me dado um espinho na carne, acerca do qual eu orei 3 vezes, mas o Senhor me disse, a minha graça te basta. Mas ele tinha um espinho na carne. Em Tiago, capítulo 1, versículo 12, a Bíblia nos diz assim, olha, bem-aventurado o homem que suporta, mas não apenas suporta com perseverança, aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Mesmo diante de turbulências, mesmo diante de tempestades, mesmo diante das dificuldades da vida, e meus irmãos, as dificuldades elas vêm. Parece em alguns momentos que nós não conseguiremos suportar, mas é bíblico que sim, nós suportaremos, porque Deus não permite que passemos por algo que nós não possamos suportar. Por mais difícil que seja o momento, Deus está conosco. Por mais difícil que seja o problema, Deus está conosco. Por mais difícil que seja o caminho, Deus está nos guiando. E se perseverarmos, meus irmãos, na presença de Deus, se perseverarmos colocando a nossa vida no centro da vontade de Deus, nós receberemos a coroa da vida prometida por Deus aos que perseverarem e o amarem. Então a verdade de Deus, ela nunca vai nos aprisionar, ela nos cura. A vontade de Deus, ela nos direciona, e a vontade de Deus, ela nos fortalece. Meus irmãos, a certeza é certeza de um caminho melhor. Andar com Deus é certeza de um caminho melhor. Jeremias 29, 11.
Olha o que a palavra de Deus diz. E como isso é profundo para a gente. Porque eu bem sei os pensamentos. Imaginem, meus irmãos. Imaginem uma coisa. É Deus te dizendo assim. Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. Diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Deus não quer o nosso mal. Meus irmãos, Deus não nos tenta. Deus nos prova. Mas nós não nos tenta. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Muitas vezes nós passamos por problemas. Deus permite que passemos por esses problemas para provar a nossa fé. Quando Deus fala para Abraão, sai da tua terra, sai do teu conforto, sai da tua parentela, sai da proteção da tua família e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele não disse para Abraão, vai para Petrópolis, vai para Dubai, vai para Duque de Caxias. Não, ele falou, vai para um lugar que eu vou te mostrar, mas sai. E Abraão obedeceu. Depois ele chega para Abraão e fala assim, olha, pega teu filho Isaque, o filho da promessa, pega, sobe e me oferece. É uma aprovação. É uma aprovação, e uma senhora aprovação. Deus deixou que Abraão fosse até o último momento, quando Deus não permitiu que Abraão fizesse aquilo que ele não iria suportar depois. Abraão não suportaria depois o fato de ter entregue o seu filho. O único que entregou o seu filho foi Deus, porque ele é capaz de suportar. E por amor o fez. Então, meus irmãos, Deus prova, Deus deixa às vezes nós perguntarmos a Ele, questionarmos Ele, falar, Senhor, por que isso? Mas Ele está dizendo, eu estou aqui, meu filho, eu estou aqui, meu filho, fique tranquilo porque eu estou aqui. Deus vê o que nós não vemos, Deus sabe o que nós não sabemos, Deus entende o que nós não entendemos, Deus sabe todas as coisas e por amor a nós, Ele permite às vezes que passemos algumas dificuldades para que possamos aprender e crescer. Um filho que só ouve sim, é um filho mimado, que não consegue suportar quando necessário for as dificuldades da vida. O filho precisa ouvir não. O filho precisa ficar de castigo. O filho precisa que o pai deixe ele passar por algumas dificuldades para que ele crie carcaça para crescer. E Deus permite que a gente passe por isso, para que a gente possa alcançar a vitória e para que prove também o que nós estamos prontos a entregar a Ele. A vontade de Deus pode envolver processos dolorosos, mas, meu irmão, preste atenção, a vontade de Deus pode envolver um processo doloroso, mas nunca um processo destrutivo. Romualdo, Deus pode permitir que você passe por um momento de dificuldade, mas nunca que vai te destruir. Porque Deus quer apenas que você diga para Ele, Senhor, eu preciso do Teu poder. Senhor, eu preciso da Tua poderosa mão. Ele nos conduz ao melhor dEle, mesmo quando o caminho exige fé. Veja, meus irmãos, José foi traído pelos irmãos, José foi vendido como escravo, José foi preso, mas José foi da prisão ao palácio, por causa da vontade de Deus. Daniel foi jogado na cova dos leões, para ser triturado, mas Daniel foi honrado, por causa da vontade de Deus. Jesus foi à cruz, sofreu morte de cruz, sofreu humilhação na cruz, mas Jesus também ressuscitou por causa da obediência de Jesus à vontade do Pai dele. Então, obedecer à vontade de Deus leva-nos à vitória. Obedecer à vontade de Deus não vai evitar batalhas nas nossas vidas, mas ela vai nos levar à vitória final. Porque a vitória final, meus irmãos, é muito maior do que as provações que nós podemos passar aqui na terra. A alegria, ela floresce
A alegria, ela floresce, ela nasce, ela cresce diante da obediência a Deus. A alegria do crente, ela está em obedecer a palavra de Deus e em guardar os mandamentos de Deus. João capítulo 14, versículo 23, diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. Neviton, você já pensou nisso? Que você é amado por Deus? Que você é cuidado por Deus? Que Ele cuida de você diariamente? Quando você está dormindo, Deus está guardando. Deus está te sustentando. Deus está sustentando a sua família. Deus está sustentando o teu casamento. Deus está sustentando os teus filhos. Deus está te sustentando diariamente. Diariamente Deus está amando você, Neviton. Meus irmãos, por isso nós precisamos obedecer a Deus. Porque a melhor coisa do mundo é estar sob a vontade dEle, submisso, porque você está submisso à vontade daquele que ninguém pode tocar, daquele que ninguém pode vencer, e daquele que pode todas as coisas. E quando Ele pode, e por Ele poder todas as coisas, nós podemos também, porque é bíblico, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meus irmãos, quando nós obedecemos a Deus, nós somos realmente felizes. Obedecer a Deus não é apenas cumprir regras. Hoje nós vimos aqui, né, a leitura do Estatuto da Igreja, um montão de regra. Vimos aqui Carlos Marcos e Romualdo tudo embolado ali, lendo regras. Mas obedecer à vontade de Deus não significa obedecer ao Estatuto da Igreja. Obedecer à vontade de Deus não significa obedecer às regras que o mundo, que as igrejas impõem sobre a gente. Obedecer à vontade de Deus está muito acima disso. Obedecer à vontade de Deus é amar a Deus com atitudes reais de um cristão que coloca a sua vida nas mãos dele. É obedecer a palavra dele, quase quebrei. Obedecer a palavra dele, meus irmãos. Obedecer a palavra de Deus é ter a atitude de cristão, a atitude de quem ama a Deus. E aí nós vamos ler agora Isaías 26, 3. Quando obedecemos a Deus, lê para mim. Do Senhor conservarás em perfeita paz aquele que não pode cumprir, porque ele confia em ti. Quando nós obedecemos a Deus, Romualdo, nós colhemos paz. Quando você obedece a Deus, você colhe paz. Quando obedecemos a Deus, nós, Salmos 16, de 8 a 11. Obedecer a Deus, Olívia, não traz segurança? Obedecer a Deus traz segurança a ponto de termos estabilidade emocional, porque nós sabemos que Deus está presente e que Ele é Deus. Obedecer a Deus é bom demais. Obedecendo a Deus você cresce espiritualmente. Obedecendo a Deus, nós, Provérbios 3, 5 e 6. Reconhecer ao Senhor faz com que a gente consiga experimentar uma direção clara e evidente para a nossa vida. A gente entender qual é o caminho que Deus quer para a nossa vida. Meus irmãos, obedecer a Deus nos aproxima dEle. A obediência nos aproxima o nosso coração do coração de Deus. Viver sob a vontade de Deus, meus irmãos, é viver plenamente. Salmos 16, 11 diz: na tua presença há plenitude
de alegria, é uma alegria plena. Volto a insistir, meus irmãos, eu sei que nós vamos ter aflições, mas o irmão já viu quando o irmão chega perto de um cristão, que ele está passando por um problema real, ele pode estar triste, mas ele está em paz. É estranho falar isso, ele pode estar triste, mas ele está alegre. Mas como pode isso, Henrique? Só a gente consegue entender isso. Sabe por quê? Porque parece loucura para quem não vive isso. Mas você triste, você está alegre. Sabe por quê? Porque você sabe que você está com Deus. Porque você sabe que não tem outra coisa. Que isso aqui é muito passageiro. Meus irmãos, eu já contei aqui que quando meu avô estava com 90 e poucos anos, um dia ele me falou: meu filho, a vida é passageira e ela passa muito rápido. Eu olhei e falei: 90 e poucos anos e a vida passa rápido. Hoje eu com 51, eu já olho para trás e falo assim: passou. E está passando rápido. Jovem, acha que a vida é longa? Não é não. Você hoje está com 20 anos, daqui a pouquinho você está com 70. E é muito pouquinho. Meus irmãos, viva plenamente a vontade de Deus na sua vida. A vontade de Deus, ela não é apenas correta, ela é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus, ela é boa porque ela vem de um Pai amoroso. Deus é amor. Ela vem de um Pai que se preocupa com cada um de nós. A vontade de Deus, ela é agradável porque a vontade de Deus, ela produz paz para a sua vida. A vontade de Deus, ela é perfeita porque Deus não falha, porque Deus é justo, porque Deus é amor e porque Deus, ele é perfeito nas suas atitudes. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E quem vive na vontade de Deus nunca vai andar sozinho, porque Deus guia, Deus sustenta, Deus fortalece, Deus abre as portas. Mas presta atenção, para você viver a vontade de Deus, você precisa entregar o teu coração a Deus. Deus não vai arrombar a porta, Deus vai abrir a porta. Eis que estou à porta e bato. E se alguém abrir, ali eu entrarei e cearei com ele. Ele não vai meter o pé na porta. Ele só vai entrar se você permitir. Se você disser para ele: Senhor, entra na minha vida. Senhor, me transforma num vaso novo. Senhor, muda a minha vida. Gente, a vontade de Deus, ela é tão boa, tão agradável, que ela de forma alguma te oprime. Ela, volta a dizer, ela te liberta. A verdadeira plenitude da vida só é encontrada quando Deus pode ser Deus em nós. A verdadeira plenitude da vida, ela só é encontrada quando Deus pode ser Deus em nós. Agora, meus irmãos, para que vivamos essa vontade, nessa vontade boa e agradável, e para que possamos desfrutar dessa boa, agradável vontade do nosso Deus, nós precisamos, claro, seguir as Escrituras. E como nós lemos no texto inicial da mensagem, diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas é preciso que haja renovação, que haja transformação pela renovação da vossa mente. É necessário haver mudança, meus irmãos. Então, o que muitos acham que é porque você está sendo oprimido, o que muitos acham que você está sendo preso, na realidade você está sendo liberto da escravidão. Na realidade você está sendo liberto do pecado. Na realidade você está sendo liberto das armadilhas do inimigo. Meus irmãos, você está sendo liberto por Deus, mas é necessário que você viva de acordo com a vontade de Deus. É necessária uma transformação real na sua vida. É necessário que você deixe Deus guiar a sua vida. Nós temos tentado, meus irmãos, na nossa vida, agradar ao mundo. Nós temos tentado, meus irmãos, adequar
a nossa vida aos novos conceitos do mundo. Nós temos tentado, meus irmãos, adequar o Evangelho ao mundo, quando achamos que precisamos mudar o Evangelho para que possamos ganhar o mundo. Isso não é uma verdade. O mundo não tem que entrar na igreja, a igreja tem que entrar no mundo, levando a graça salvadora de Cristo, levando transformação, levando mudança. Nós não podemos normalizar o que não é bíblico. Meus irmãos, antigamente o pessoal falava assim, não tem nada a ver, e a gente tanto falava, isso não tem nada a ver, não faz mal, o inimigo passou a não usar, mas não tem nada a ver. Agora passou a usar politicamente correto, agora passou a usar vários outros termos que enganam. A verdade, meus irmãos, é que se não está na Bíblia, não vem de Deus. Se não é bíblico, não é de Deus. E se não é de Deus, é do mundo. E você não pode ser dos dois. Você não pode servir a dois senhores. Não é isso que o Nebai cantou aqui agora? Você não pode servir a dois senhores. Ou você está com Deus, ou você está completamente perdido. Meus irmãos, eu não sou eu que estou falando, não. Isso é bíblico, meus irmãos. É a palavra de Deus dizendo isso aos nossos corações. Meus irmãos, nós temos que ser sal na terra e luz do mundo. E se o sal não tiver sabor, se ele for insípido, o que ele vai salgar? Que diferença que ele vai fazer? Então, se você é daquele que joga o sal ali, é aquele sal que joga e não sente diferença nenhuma, você não prestou para nada. As pessoas precisam olhar para a gente e ver a luz de Cristo em nós. E, meus irmãos, não é que sejamos santos, porque nenhum de nós é. Mas nós precisamos buscar a santificação. Fazer a diferença. Mas preste atenção, com sabedoria. Fazer a diferença sem ódio, sem competição, sem briga, meus irmãos. Fazer a diferença não quer dizer o irmão tentar empurrar a goela abaixo do cidadão, porque não vai conseguir, meus irmãos, porque não é você que vai conseguir empurrar goela abaixo de ninguém o Evangelho. A pessoa aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador é uma ação do Espírito Santo de Deus, te usando com sabedoria, com amor. Quando você tenta forçar, você cria barreira. Então você precisa fazer com amor, mas nós precisamos ser firmes, nós precisamos ser fortes, nós precisamos manter o que é bíblico. Pecado é pecado. Falei isso na mensagem retrasada, e ponto. Manter o que é bíblico, mas com profundo amor, o amor de Deus. Nós não podemos julgar. A Bíblia fala, com o mesmo poder, com o mesmo peso que nós julgarmos, nós seremos julgados. E a Bíblia fala que só um juiz. E aí, se eu tento julgar, eu estou querendo me fazer juiz. Eu estou querendo ser Deus. E eu não sou Deus. Nós não podemos julgar, mas também nós não podemos nos calar diante das coisas que estão sendo colocadas nesse mundo como coisas normais, que não são. Viver no centro da vontade de Deus também é você se posicionar de forma correta, honesta, sábia e amorosa, mas profundamente firme do que é e do que não é a vontade de Deus. Precisamos, mais do que nunca, pedir sabedoria a Deus. Precisamos, mais do que nunca, colocar os joelhos no chão. Meus irmãos, vou dizer para os irmãos, não tem jeito. Se você acha que você está passando por dificuldades, por assumir que é cristão, posso falar? Vai piorar. Não vai piorar por questão política, não vai piorar porque é o Brasil, porque é Estados Unidos, é China. Não, vai piorar porque é bíblico. É bíblico, meus irmãos, que nós vamos passar por tempos muito difíceis. Meus irmãos, nós temos que pedir sabedoria a Deus, porque esse tempo difícil já está aí. Nós estamos sendo perseguidos, sim, meus irmãos. Muitas vezes no Brasil, eu não sou perseguido. Ninguém bota a arma na minha cabeça e fala, chuta a Bíblia. Mas não é perseguido, não? Quando tentam empurrar leis e leis e leis para prejudicar as igrejas, para prejudicar o cristianismo. Mas sabe o que acontece? Não briga com isso, não. Sabe por quê? Porque é bíblico. Você tem que se tornar forte.
Você tem que se tornar forte, colocando Deus na sua vida. Meus irmãos, é bíblico o afastamento de Deus, das pessoas se afastarem de Deus. É bíblico a falta de amor, é bíblico as brigas, é bíblico pai matar filho, é bíblico um irmão matar o outro, é bíblico, meus irmãos, que isso vai acontecer, não tem jeito. O que nós precisamos fazer, meus irmãos, é pedir a Deus: Senhor, coloque a tua armadura. Nós precisamos nos revestir da armadura de Deus, para que nós possamos resistir ao dia mau. Nós precisamos nos revestir da armadura de Deus, falando assim: olha, eu faço parte de um exército que está agora numa luta, numa batalha, numa guerra espiritual, e o nosso comandante é Deus. E quando eu obedeço ao comandante, que já tem toda a estratégia planejada, está tudo planejado por ele. Ele já sabe de todas as coisas. Agora, quando eu obedeço à vontade do meu comandante, junto com todo o batalhão, a vitória é garantida. Agora, quando eu resolvo ser desertor, não é o nome? Ser aquele, ou dissidente, sei lá o nome que dá, ser aquele cara que desobedece ao comandante. Não vou obedecer não. Ah, não, Deus, isso o senhor não está certo não. Eu sei melhor do que o senhor. Olha só, eu vou seguir a minha vida desse jeito. E você sai da proteção do comandante, sabe o que vai acontecer? Uma pessoa sozinha é mais facilmente afetada. E ela vai ser morta com mais facilidade. Porque ela não está obedecendo às ordens do comandante, que já sabe de todas as coisas e que tem tudo planejado. Então, meus irmãos, nós precisamos obedecer ao comandante, nós precisamos vestir a armadura que o nosso comandante já preparou para a gente. Ele já preparou, Quito, ele já preparou a armadura certinha para você, do teu tamanho. Já preparou? Cadê? O Renatão não está aí? Né? A armadura do tamanho do Renatão. E que armadura é essa? Vamos ler? Para que nós possamos, meus irmãos, resistir às investiduras do inimigo, resistir no dia mau, às ciladas do maligno. Diz assim, Efésios capítulo 6, versículos de 14 a 18. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Nós precisamos nos vestir da couraça da justiça, sermos justos, sermos honestos, lidar com a verdade com os outros. Nós precisamos calçar os nossos pés com a preparação do evangelho da paz. Não é o evangelho da guerra, não é o evangelho eu contra você, é o evangelho nós juntos caminhando na direção de Deus. Se teu irmão fez alguma coisa contra você, chega para ele, conversa, mas não vai chegar conversando querendo brigar não. Chega na paz. Chega na humildade. Porque a palavra branda desvia o furor e a dura suscita a ira. E o evangelho de Deus é um evangelho da paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. É o evangelho da paz. Embraçando, ou seja, colocando no seu braço sempre o escudo da fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E a fé, meus irmãos, vai impedir que os dardos inflamados do maligno te atinjam. Você pode até sentir que o dardo está batendo no escudo, mas ele não te atingirá, porque é o Deus que está te protegendo. Meu irmão, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, presta atenção, que é a palavra de Deus. Se você estiver com a palavra de Deus, essa espada que penetra profundamente, tão profundo, meus irmãos, que muda vidas. Essa espada, meus irmãos, não há coisa melhor do que termos essa espada, que foi toda ela escrita,
toda ela inspirada por Deus, a ponto de que a própria Bíblia fala, se alguém mudar uma vírgula dessa palavra, não pode, porque essa é a palavra de Deus, Romualdo, porque a palavra de Deus não muda, a palavra de Deus não muda, tudo na vida muda. Uma vez uma irmãzinha chegou para mim e falou assim, viu, meu irmão, o matemático fulano de tal provou que algo assim, assim era verdade. Eu falei, eu não preciso do matemático não, eu sei que é verdade, está na Bíblia. Ah, o outro lá, meus irmãos, estão tentando provar que realmente Moisés abriu o mar. Eu falei, não precisa provar nada não, aqui ó, aqui está escrito. Sabe por quê? A matemática de hoje não é a mesma de ontem. A biologia de hoje não é a mesma de ontem. A ciência, ela muda o tempo todo. Porque a ciência, ela é humana. Mas Deus não. Então, se a ciência disser que Deus é Deus, o problema é da ciência. Porque a minha fé já disse isso. E se a ciência disser que Deus não é Deus, o problema também é da ciência. Porque a minha fé diz que Deus é Deus, está acabado. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das que não podemos ver. Então, pela minha fé, está aprovado. Para mim. Então, quando alguém vem me dizer, ah, puxa, o pesquisador fulano de tal falou, eu falo, bom para ele. Se ele tivesse sido a Bíblia, ele não precisava nem pesquisar. Está lá. Então, perdeu tempo. Né? Vamos continuar aqui. Me perdi. Ah, achei. Com toda oração e súplica, presta atenção, orando todo o tempo, no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica, por quem? Por todos os santos. Meus irmãos, quando você coloca a verdade, a justiça, o evangelho da paz, a fé, quando você coloca o capacete da salvação, quando você coloca a palavra de Deus e a oração, é isso que nós precisamos para a nossa vida. Você não precisa de grande conhecimento. Você não precisa de fortuna. Você não precisa de mais nada, a não ser isso aqui. Você que é pai, se você puder apresentar como que é o nome quando o pai morre e deixa para o filho mesmo? Testamento. Não, herança. Se você puder deixar essa herança para o seu filho, fala, meu filho, eu não vou deixar nada para você, mas eu vou pregar o evangelho para você a vida inteira, para que você possa também receber esta herança que Deus me deu, que é justiça, verdade, o evangelho da paz, fé, salvação, receber a Bíblia e a bênção de poder falar com Deus através da oração. Não tem coisa melhor para um pai ver o filho nos caminhos do Senhor. Mas você precisa buscar a Deus. A salvação, meus irmãos, é um ato. Quando você diz para ele, Senhor, eu te recebo, você lhe está dizendo, eu sou salvo. A partir do momento que você disse, eu te recebo, você está dizendo, eu já sou salvo. Mas a santificação não. A santificação é um processo. A santificação é um processo durante toda a sua vida. Você vai pecar, eu vou pecar. Eu tenho absoluta certeza que antes de morrer, eu vou pecar um monte de vezes, porque todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Mas pela graça nós somos salvos. Se eu achar que eu sou capaz de não pecar mais, eu estou achando que eu sou maior do que o que a Bíblia diz. E eu não sou. Então, eu tenho absoluta certeza que, infelizmente, eu vou pecar. Mas eu quero que o Espírito Santo de Deus, todas as vezes que eu pecar, que ele me incomode e que ele faça meu coração doer, a ponto de eu dizer, Senhor, miserável homem que sou, Senhor, porque o bem que eu quero fazer este eu não faço, mas o mal este não me larga. Senhor, me perdoe. Senhor, não me permita mais cometer este pecado. Senhor, eu estou arrependido. E este arrependimento e esta mudança vai te aproximar ainda mais de Deus. Vai fazer com que você
com que você sinta ainda mais a necessidade da presença dele na tua vida. Nós precisamos diariamente buscar essa santificação, porque essa é a vontade de Deus. Meus irmãos, a vontade de Deus para nossas vidas é que nós nos aproximemos dele e vivamos, meus irmãos, sob a vontade dele, usando a armadura que ele preparou para nós, e que sejamos salvos e felizes. Para encerrar, no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18, o livro de Abacuque, nessa passagem, ela mostra alguém que mesmo sem ver nada dando certo, ele declara: eu me alegrarei no Senhor. A sua vida está difícil? Tenha certeza que você vai se alegrar no Senhor, desde que você continue colocando a sua vida no centro da vontade de Deus. E diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não tenha mais gado, ou seja, ainda que eu passe por toda e qualquer dificuldade na minha vida, ainda que eu tenha todo e qualquer problema na minha vida, está difícil, meu irmão, coloque a vontade de Deus sobre todas essas coisas. Coloque a sua vida no centro da vontade de Deus, porque aí você poderá dizer assim, ó: todavia, mesmo com tudo isso acontecendo na minha vida, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque o meu futuro não é isso aqui, o meu futuro é ver Deus face a face. Nós precisamos cantar, meus irmãos. Nós precisamos louvar a Deus. Nós precisamos dizer para o Senhor: Senhor, eu vivo feliz mesmo nas dificuldades, porque eu sou de Jesus. Senhor, eu vivo feliz mesmo neste mundo que não me traz prazer, mesmo nesse mundo onde os irmãos brigam uns com os outros, neste mundo, meus irmãos, que os irmãos da igreja chegam ao cúmulo de brigar uns com os outros por conta de política. E desculpem, meus irmãos, nenhum dos dois lados está certo. Desculpem, meus irmãos, o que eu vou dizer agora para os irmãos. Sabe o que acontece? É o diabo trabalhando na sociedade para causar discórdia. Meus irmãos, o próximo ano de 2026, as eleições vêm aí. Irmão, tenha o seu lado, mas preste atenção, ame ao próximo antes de tudo, porque se o irmão briga com um irmão por causa de política, sabe o que eu vou dizer para o irmão? O irmão está fora, completamente fora da vontade de Deus. Porque Deus disse que eu preciso amar ao outro. E como eu posso amar a Deus, a quem eu não vejo, se eu não amo o próximo a quem eu vejo? Então, se o irmão no próximo ano de 2026, estamos agora no final do ano de 2025, se o irmão no próximo ano começar a pensar em brigar com alguém por conta de política, se arrependa, se ajoelhe e peça perdão a Deus, porque o irmão está em pecado. Coloque a sua vida no centro das vontades de Deus. Coloque as coisas espirituais à frente de qualquer outra coisa. Viva feliz, porque você é de Jesus. Largue as coisas que são do mundo, meu irmão, e entregue a sua vida nas mãos de Deus, para que Ele possa te guiar no caminho dEle. E aí você vai poder cantar, mesmo com o coração aflito, mesmo com o coração triste, aflito e triste coração, mesmo estando muitas vezes com o coração em dificuldade, Deus cuidará de ti. E aí você vai ter paz. Eu vou pedir que a gente cante esse hino, 344, cantor cristão. Aflito e triste coração, meu irmão, Deus cuidará de ti, se você estiver no centro da vontade dEle. Se você disser: Senhor, eu preciso de ti para a minha vida. Senhor, eu não estou conseguindo agora, Senhor, passou das minhas mãos, eu tenho dificuldade, mas Senhor, eu estou entregando o meu problema na tua mão. E agora, Senhor, entreguei na tua mão, o problema é do Senhor. Já pensou nisso? Que riqueza!
Você poder dizer assim: eu não consigo mais enfrentar esse problema. Então tá, então eu estou dando ele nas mãos de quem pode enfrentar. E agora, Senhor, o problema é do Senhor. Me mostra qual é o teu caminho. Me mostra, Senhor, qual é a tua vontade. Senhor, me mostra qual é a estratégia que o Senhor tem separado para a minha vida. Meus irmãos, isso não vai te tirar da batalha, mas isso vai garantir a vitória final na sua vida. Não estou aqui fazendo o evangelho da prosperidade, não, meus irmãos. Eu estou dizendo que você vai ter problema. Eu também tenho problema. Todo mundo tem problema. Mas ter problema com Deus, é muito bom dizer: aflito é triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a sua mão, Deus cuidará de ti. João já imaginou isso? Você acordar todo dia dizendo assim: Deus vai cuidar de mim. Não faz diferença? Não faz diferença? Então vamos cantar, igreja. Dor cruel e na provação, em qualquer momento na sua vida, Deus vai cuidar de você. Ele traz socorro, Ele nos dá salvação. Deus vai cuidar de tudo, nos mínimos detalhes. Meus irmãos, eu não vou fazer apelo hoje. Eu só gostaria que você pensasse na letra desse hino. Passe pelo que você passar, Deus vai cuidar. Em qualquer momento, estou sofrendo, Deus vai cuidar. Estou feliz, Deus vai cuidar. Porque Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, o Senhor é o meu pastor. Marquinhos, não vai faltar tristeza, mas Ele é o seu Senhor. Não vai faltar dificuldade, Guilherme, mas Ele é o seu Senhor. Ele é o Senhor da sua vida. Ele quer cuidar da sua vida, Silvino. Ele te ama, Ele cuida de você, Ele cuida de cada um de nós. A tua fé, Deus quer provar, porque Ele quer te usar, porque Ele quer te amar, porque Ele quer que você cresça, meu irmão. Deus cuidará de ti. Obrigado, Senhor, por essa certeza rica do nosso coração, que nós podemos dizer: eu tenho absoluta certeza que o meu Senhor vai cuidar da minha vida. E que a todos Deus abençoe.